E aí, o Sport só vai subir de divisão se conseguir 7 vitórias seguidas nos 7 últimos jogos que faltam para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. Será que consegue? Eu vou explicar a você por que precisa de 7 vitórias. Senta, pega a pipoca e aguarda só um pouquinho que a gente vai contar essa matemática. Alô amigos do nosso canal WA Repórter 100, um abraço, mais um vídeo aqui importante para vocês falando sobre o futebol de Pernambuco. Para você que não conhece o nosso canal, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, se gostar do conteúdo deixa o like e compartilha os nossos vídeos com os seus amigos. Ah, tem um sininho ainda porque você pode clicar lá e o YouTube automaticamente vai lhe informar quando pintar vídeo novo no nosso canal. E para você que já conhece o nosso trabalho, aquele like de sempre para que a gente melhore o nosso conteúdo e o nosso trabalho a cada dia. Continuamos na luta, viu gente? Correndo atrás da primeira meta, quase lá de 4.000 inscritos no nosso canal. Bom gente, chegando aí, faltando 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. A minha tese é que o Sport só vai subir de divisão se ganhar os 7 jogos que tem pela frente. É fácil? É quase impossível? Ou é possível? Vamos mostrar para vocês em números, mostrando tabela, que o Sport, na minha visão, só sobe se ganhar os 7 jogos. Mas o Wellington, baseado em quê? Já que ninguém vai conseguir 7 vitórias consecutivas. Bom, se não vai conseguir, é outro detalhe. Mas eu vou colocar na tela para vocês aí a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Saca só. A equipe do Vasco da Gama tem 48 pontos. 48 pontos. Temos sempre que partir do princípio que haverá o confronto direto entre Vasco e Sport, ok? Nesse princípio. Então, o Vasco tem 48, o Sport tem 43, são 5 pontos de diferença. E o porquê que eu me baseio em 7 vitórias? Que alguém pode estar dizendo assim, mas se o Londrina conseguir, sobe. Se o Ituano conseguir, que tem 44, sobe. Se a Ponte Preta, que está à frente do Sport, conseguir, sobe. Claro, isso aí não se discute, não se discute. Mas você acredita que 2, 3 times vão conseguir 7 vitórias consecutivas? Não, né? Então é basicamente a tese que eu defendo. Então vamos lá, porque a diferença é de 5 pontos Vasco para o Sport. Aqui no nosso canal eu já fiz um vídeo, ó, tá aí na tela no nosso canal, um vídeo só sobre o Vasco da Gama. E a minha tese sobre o vídeo do Vasco da Gama tá indo de vento em popa. Eu falei que o Vasco ganharia todos os jogos em São Januário. Do vídeo para cá já ganhou metade. Então vamos seguindo na nossa tese aqui para você entender melhor. Você tá vendo aí a classificação? A diferença é de 5 pontos. Vou colocar na tela agora os jogos do Vasco da Gama. Lembra que o Vasco tem 48 pontos. Então, na minha tese, o Vasco ganha todos os jogos em casa. Observe, o Vasco tem um Londrina, na minha tese vai fazer 3 pontos. Depois o Vasco da Gama sai para pegar o Operário e volta para receber o Novo Horizontino. Mais 3 pontos. Na minha tese, 6 pontos. O Vasco vem para Recife e perde do Sport. Essa é a matemática que temos que fazer do lado rubro-negro. Vasco e Criciúma, 3 pontos. Vence também 9 pontos. Lembre-se que o Vasco tem 48 pontos. O Vasco pega o Sampaio Corrêa em seguida e, para mim, vence. Faz 12 pontos dentro de São Januário e o último jogo do Vasco é fora contra o Ituano. Esqueça os jogos fora do Vasco, a não ser o do Sport. Então, se ele faz 12 pontos em casa, 12 com 48, 60 pontos. E aí é onde entra a minha tese das 7 vitórias do Sport. Ora, se ele faz 60 pontos com os jogos em casa e contando com um jogo fora ele perder, que é o jogo para o Sport, pulemos agora para a tabela do Sport Clube do Recife. O Sport tem 43 pontos. Em casa tem Náutico, Cruzeiro, Vasco e Operário. Então, temos que partir do princípio que o Sport tem que vencer. Para chegar em 7 vitórias, tem que ganhar os 4 em casa, correto? Beleza.
Ganhando os 4 jogos em casa, 12 pontos, igual ao Vasco, se vencer também os 4 jogos em casa. Só que o Vasco ficaria com 60 e o Sport Clube do Recife com os mesmos 5 a menos, não é isso? O Sport ganharia 12 com 43, que tem 55 pontos. 55 pontos. Agora vamos para os jogos fora de casa. Sobraram aí para o Sport, fora de casa, o Brusque, o Sport pega Londrina e pega o Vila Nova. Os 3 jogos que o Sport também tem que ganhar em casa, porque vencendo tudo, minha gente, o Sport chega em 64 pontos. Em 64 pontos, são 7 jogos, 7 vezes 3, 21, 21 com 43, 64 pontos. Bom, na conta do Vasco, o Vasco faz 60, né, gente? Ganhou os 4 em casa, 60. Aí, volta para a tabela do Vasco. Vamos lá. Os 3 jogos que faltam, porque o da Ilha a gente contou aí como vitória do Sport. O Vasco da Gama, ele sai para pegar o Operário. E aí, para o Vasco empatar com o Sport, nos 64 pontos, o Sport ganhando tudo, o Vasco teria que ganhar um jogo e empatar outro. Dos 3 que tem fora. O Vasco tem Operário fora, o Vasco tem o Operário fora e o Sport, que a gente contou, e o Ituano. Então, Operário e Ituano são os 2 jogos que o Vasco terá fora. Se o Vasco não ganhar nenhum dos 2 fora de casa, nesse sufoco, o Sport faz os 64 pontos. Bom, isso se o Vasco tropeçar. Ah, Wellington, mas também vai se perder ponto dentro de casa. Essa é a nossa tese, gente, partindo do princípio que o Sport ganha os em casa e o Vasco ganha os fora de casa. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei também aí na tela, vou colocar agora o Londrina. Olha o Londrina. O Londrina tem o Vasco fora, na nossa tese aí, perde do Vasco. O Londrina tem fora o Guarani, que está brigando para não cair. Tem o Grêmio, que está brigando para fechar seu acesso. Sai para pegar CSA e pega o Sport. Então a tabela do Londrina, na minha visão, é a pior possível. Pode melhorar, Wellington? Pode. O Londrina vai e ganha do Vasco. Aí quebra a nossa tese completamente. E o Londrina diz para que veio. Olha, vim aqui, ganhei e vou subir. Então, é basicamente isso que a gente... Porque a tabela do Londrina é muito mais difícil que a tabela do Sport. Isso aí vocês não tenham dúvida nenhuma. Então, o que é que vai acontecer? O Sport tem que tirar esses 5 pontos de diferença do Vasco da Gama. Como? Tirando a diferença nos 2 jogos fora de casa. Sport fazendo os 6 pontos fora de casa, ou seja, ganhando os 7 jogos. Nenhum time vai ganhar 7 jogos se o Sport conseguir as 7 vitórias. Então isso é muito importante para você colocar na cuca. Não adianta, não, mas se fulano fizer 7 vitórias também, não tem. A gente aqui está supondo que um só faça as 7 vitórias consecutivas, uma coisa rara no futebol brasileiro, mas essa é a tese para o Sport conseguir, ou a única tese que encontramos para o Sport chegar a esses 64 pontos, passando o Vasco, que na minha opinião ganha sim os 4 jogos dentro de São Januário. E aí, o que é que você acha? E é bom lembrar também, deixando bem claro para você, que do jeito que vamos fazer essa conta aqui, 7 vitórias seguidas o Sport sobe. É a mesma coisa de falarmos aqui, 7 vitórias seguidas o Náutico escapa da zona de rebaixamento e não cai. Então, para você ter uma ideia da dificuldade que é ganhar 7 jogos seguidos. E estamos falando de clubes com um cenário atual de Campeonato Brasileiro da Série B terrível. Um Sport que não ganha de ninguém fora, uma vitória só, e o Náutico que não está ganhando agora nem em casa mais. Então, é o verdadeiro milagre. Mas minha tese aí eu mostrei para vocês que se ganhar as 7 vitórias seguidas, o Vasco no máximo empata em pontos. E aí, vamos para o critério de desempate. Ah, um detalhe interessante, né? O Sport já fez um jogo pela Rádio Jornal que subiu contra o Vila Nova dentro do Serra Dourada. A pergunta é, que eu deixo no ar. Será? Será? Mas tudo começa pelo próximo jogo do Vasco e pelo próximo jogo do Sport, que será contra o Clube Náutico Capibaribe. E aí, concorda comigo que quem ganhar 7 jogos seguidos
Chega à primeira divisão na próxima temporada? Discorda? Acha que o Sport faz quantos pontos? Acha que o Sport já para a partir do clássico da quarta-feira contra o Náutico? Se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha os nossos vídeos e aperta no sininho aí para receber as notificações quando pintar conteúdo novo no nosso canal. O seu comentário no nosso canal eu faço questão. É muito importante ler o seu comentário porque é um aviso que o assunto está sendo muito interessante. Então, boa sorte aí para os rubro-negros, boa sorte aí para os alvirrubros. Quem fizer 7 vitórias, pode me cobrar depois, vai conquistar o que está esperando. No caso do Sport, o acesso, no caso do Náutico, a saída da zona de rebaixamento. Um Pix na tela para você, colaborar com o nosso canal, é a chave do Pix, o welaraújo@hotmail.com, welaraújo@hotmail.com. Você pode colaborar com qualquer valor que será muito bem-vindo para dar força ao nosso canal. Deixa o comentário, deixa o like, um abraço e até o próximo vídeo.